Olá, prezados acadêmicos, sejam bem-vindos a esse projeto de ensino chamado Gestão de Tempo e da Rotina Acadêmica. O nosso grande propósito ao tratar esse assunto é levar até você algumas ferramentas e compartilhar com você algumas ideias para que você possa gerenciar melhor o seu tempo e se autogerenciar também no tempo e através do tempo, otimizando todo esse recurso tão importante nos dias de hoje e tirando o maior proveito possível dessas questões e dessas ferramentas que envolvem a gestão do tempo. O meu nome é Luciano, eu sou professor aqui da instituição, aqui no ensino à distância, tenho mestrado em Ciências Sociais, bacharel em Administração, tecnólogo em Gestão Comercial, uma pós-graduação em Gestão de Pessoas e Desenvolvimento de Talentos, um MBA em Estratégias Empresariais. A minha área profissional começou bem cedo, já faz algum tempo que venho trabalhando na área de gestão empresarial e gestão de pessoas. Há mais de 12 anos já trabalho nessa área. Atuo como professor, como consultor, palestrante em gestão de pessoas e liderança de equipes. Tá? Quero dar as boas-vindas a vocês para que ao longo da próxima hora nós possamos compartilhar aqui algumas ideias e informações e que você possa fazer um bom proveito e possa colocar em sua vida, promovendo aí um grande impacto, uma grande mudança na sua forma como se relaciona com esse fator tempo. O objetivo desse nosso encontro é capacitar o acadêmico a gerenciar melhor o tempo, identificando fatores de desperdício, mapeando prioridades, estabelecendo objetivos e promovendo uma percepção diferenciada quanto às práticas acadêmicas. E aqui eu proponho pelo menos uma primeira reflexão para você que gerenciar o tempo e a rotina acadêmica certamente é um grande desafio. São dois assuntos e que ao longo da minha fala eu vou solicitar para que você faça a junção entre os dois assuntos. Então, gestão de tempo é um assunto que já nos consome bastante energia e para muitos uma grande preocupação. E a rotina acadêmica, a gestão da rotina acadêmica, que também exige-se a dedicação de tempo, é uma outra questão, um outro assunto, e o nosso objetivo é juntar essas duas ideias para que você, enquanto acadêmico, tenha sucesso na sua jornada enquanto estiver conosco aqui no Ensino à Distância Unicesumar. Tá bom? Esse é o nosso propósito, esperamos poder contribuir com vocês, poder agregar alguns conhecimentos para vocês e mais, que você realmente aprenda algumas ideias, possa absorver algumas ferramentas e fazer uso no seu dia a dia, e se de tudo que nós conversarmos aqui você conseguir absorver algumas ideias, ficaremos muito felizes e muito satisfeitos pelo projeto que tem esse propósito, tá bom? Então eu quero propor para vocês, a nossa agenda de hoje é tratarmos 5 itens, tá? Primeiro item, então, vamos falar um pouco sobre o tempo, entendendo o tempo. Depois, no segundo momento, o tempo como investimento e como nós estamos investindo esse recurso, tão falado nos dias de hoje. Os desperdiçadores de tempo. Temos os desperdiçadores que nós mesmos criamos e aqueles circunstanciais, então vamos entender como isso tem nos impactado. Os otimizadores de tempo, as estratégias, o que podemos fazer para dar conta de lidar melhor com o tempo. E depois, por fim, a arte de fazer acontecer. Tá? E aí eu trago uma primeira provocação para vocês, porque é muito comum algumas pessoas, dentro das mesmas situações, dentro das mesmas condições, do mesmo período de tempo disponível, algumas pessoas conseguem dar conta de tantas coisas. Algumas pessoas conseguem trabalhar, dar conta da família, dar conta de casa, dar conta do estudo, às vezes trabalham em mais de um lugar e dá conta. Enfim. E depois, por outro lado, nós temos algumas pessoas que muitas vezes com as mesmas condições e às vezes com menos atribuições, não dão conta, deixam escapar, perdem horários, perdem prazos, enfim, perdem oportunidades. Então, por quê? O que acontece com algumas pessoas que conseguem
e outras pessoas não conseguem. Então a ideia aqui é nós trazermos algumas reflexões para vocês e tentar dar o encaminhamento para que você também seja uma dessas pessoas que consigam, né? Uma dessas pessoas que dão certo, uma dessas pessoas que conseguem dar conta de várias coisas, porém sem sofrer, sem passar por ansiedade, né? Sem sofrer do mal do pensamento acelerado, que é essa questão da ansiedade, dessa preocupação que tem atormentado tantas pessoas que lidam aí com as coisas e com as tarefas diárias e assim por diante. Bom, a primeira questão que eu coloco para vocês, e aí para nós começarmos o nosso debate, a nossa conversa aqui, o que você faz? 3 perguntinhas básicas. O que você faz quando, né? Como você sabe o que deve ser feito no seu dia? Então, quando você acorda, quando você levanta, como que você sabe quais são as tarefas, quais são as responsabilidades e os compromissos que você tem nesse dia? Uma primeira pergunta para você pensar. Segunda, quando você tem uma ideia importante, quando você tem aquele insight legal que no meio do nada, dentro do carro ou qualquer lugar que você esteja, como é que você registra? Como é que você trabalha essas ideias? Porque ideias nós temos o tempo todo, 24 horas por dia. Tá? E aí nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão do registro, a importância de você fazer as anotações. E, por fim, você está se sentindo produtivo ultimamente? Ou você é do tipo de pessoa que passa o dia correndo, que a gente chama... Tem um livro que eu vou mostrar para vocês, que é bem bacana, que eles têm uma parte dele que ele fala que é a gestão bombeiro, apagadores de incêndio, né? Então, você é do tipo de pessoa que apaga incêndio o dia inteiro, chega ao final do seu expediente acabado, morto de cansaço e com a sensação de que não deu conta. Será que você ainda ou pode estar nessa condição? Essa é uma reflexão, uma condição que eu pergunto para vocês, peço para que vocês comecem a pensar a partir de agora e ao longo dos próximos slides, dos próximos minutos, nós vamos procurar dar os encaminhamentos para que você reverta tudo isso, para que você possa chegar ao final do seu expediente cansado, sem dúvida nenhuma, porque o trabalho, os relacionamentos, tudo que contempla a vida social, ela nos suga muita energia mental e física, mas apesar do cansaço, a sensação de dever cumprido, a sensação de que deu conta, a sensação de que eu sei o que está acontecendo. Acho que esse é o maior aprendizado na gestão do tempo, se é que existe um aprendizado apenas, a gestão de tempo envolve você ter consciência do que está acontecendo com você. E do que, a partir do momento que você tem essa consciência, você tem a opção de escolha em fazer alguma coisa ou não fazer. Ou fazer de uma forma ou fazer de outra. Então, o maior aprendizado, já antecipo para vocês, que a gestão de tempo pode nos promover, é uma autoconsciência ou um tipo de informação especial que nos dá a condição de escolher o caminho que eu quero seguir. Então, eu escolho uma determinada ação aqui ou escolho uma outra ali, tá? E aí essas escolhas vai depender dos filtros pessoais, da personalidade de cada um, das opções de cada um, tá? Nesse processo de decisão, e que vai, consequentemente, levar a um resultado aqui ou um resultado lá, tá? Mas, pelo menos, você sabe o que está acontecendo e você teve a condição de escolher aquilo, tá? Aquela decisão. Então, você naturalmente já conseguiu antecipar quais seriam os resultados, quais seriam os objetivos atingidos com essa escolha. Esse é o maior ganho, esse é o maior aprendizado que nós podemos tirar da gestão de tempo. Antes de entrar aqui nesses slides, eu quero apresentar para vocês 2 livros que nos embasaram na elaboração desse projeto, tá? Deixa eu retirar aqui para vocês. O primeiro livro, Administre Bem o Seu Tempo, da Rosa Krauss. Esse é um livro muito legal, muito simples, muito gostoso de fazer a leitura. É um livrinho bem bacana, tá? Ele fala de várias perspectivas do tempo e principalmente de estratégias de como lidar o tempo.
Tá? Então eu deixo a recomendação, esse livro me ajudou bastante a montar o material, montar aqui os slides e o conteúdo para essa nossa conversa. E o segundo livro que eu quero apresentar para vocês é do Christian Barbosa, A Tríade do Tempo. Esse livro, ele traz a perspectiva de 3 situações ou 3 enquadramentos que nós podemos nos encaixar frente à gestão de tempo. E ele traz também ideias de ferramentas mais contemporâneas sobre gestão de tempo. Então ele fala sobre o uso de agenda eletrônica, o uso do computador, o uso de tablet, enfim. Então ele insere outros elementos na gestão de tempo, outros recursos, outros dispositivos que podem ajudar nesses dias de hoje, onde todo mundo tem um celular com um sistema diferenciado, o Android ou da iPhone, em que você tem ali uma agenda e que você pode utilizar e tem inúmeros recursos que você pode fazer uso, tá? Então, deixo aqui a indicação desses dois livros. Vamos começar então essa reflexão sobre a gestão de tempo, e eu já quero desmistificar uma primeira questão aqui. Quando a gente fala gestão do tempo, nós temos a sensação de que nós somos donos dele. Nós somos donos do tempo e eu vou gerenciar ele como eu quero, tá? Não é bem por aí que as coisas funcionam. O tempo, ele é algo muito subjetivo, intangível, tá? E na verdade, qual é a conclusão que eu cheguei após leituras e após alguns estudos sobre essa questão, né? O tempo, ninguém muda o tempo. O tempo, ele corre, você querendo ou não, ele vai passar, ele vai correr, e ao mesmo tempo para todo mundo, né? É como a gente fala, todo mundo tem o dia com 24 horas, por que um dá conta, outro não dá? Então, é isso mesmo. Então, o tempo, ele é igual para todo mundo, ele é intangível, ele é imutável. Ele corre de uma forma ininterrupta, né? Não temos como pará-lo. Então, qual é a conclusão que nós chegamos? Que não é possível administrar o tempo. Nós não administramos o tempo. Essa é a primeira questão que eu coloco para vocês. Nós não administramos o tempo. O que nós fazemos então? Nós nos administramos, nos auto-administramos no tempo e através do tempo. Esse é um dos maiores aprendizados também, uma das maiores ideias, tá? Que faz todo um sentido quando você vai pensar a sua relação com o tempo. Nós não administramos o tempo. Nós nos auto-administramos no tempo, que é o presente, o que nós estamos fazendo agora, e através do tempo, com relação ao que já passou e principalmente com as situações que ainda vão vir. Como eu lido com o futuro, como eu lido com as questões que vão acontecer ainda. Então, basicamente, são essas duas posições que nós assumimos na relação com o tempo. No tempo, no presente, e através do tempo, minha relação com o futuro. Então, como eu penso o futuro? Então, eu estou vivendo hoje, mas em algum momento eu parei para pensar amanhã, eu parei para pensar a semana que vem, eu parei para pensar o mês que vem, ou as coisas vão acontecendo e eu vou permitindo que isso vá acontecendo de uma forma aleatória. Aquela frase da música, deixa a vida me levar, vida leva eu, não cabe de forma alguma quando nós falamos em gestão de tempo nos dias de hoje. Nessa relação dinâmica que nós temos com as tarefas, com as responsabilidades, e com as obrigações que temos. Então não é possível administrar o tempo. O que se faz, na verdade, é se auto-administrar no tempo e através do tempo. Então, o que é viver no tempo? Ou na relação com o presente? São pessoas, quem são essas pessoas? São pessoas que priorizam o momento presente, o agora, possuem dificuldades em cumprir horários, envolvem-se e são persuadidas com facilidade, geralmente têm dificuldade de estabelecer e seguir um foco ou um planejamento. Então são aquelas pessoas que vivem o calor do momento. São aquelas pessoas que gostam de, abre aspas, de curtir o momento.
E por curtir o momento e gostar de viver esse presente, elas acabam cometendo alguns pecados, alguns equívocos com relação às questões que envolvem o futuro. Tá? Então elas perdem horários, perdem compromissos, são persuadidas ou influenciadas com facilidade, então desviam-se do foco com muita facilidade. Isso, não estou dizendo que é bom ou que é ruim, isso pode gerar consequências, isso pode gerar alguns problemas na vida da pessoa. Tá? E nós não conseguimos também viver através do tempo 100% do nosso tempo. E nós também não, assim como nós também não podemos viver somente no tempo 100% dele. Tá? Então nós precisamos dosar isso. E aí é que eu falo, quando eu tenho consciência do que está acontecendo, eu tenho a opção de viver no tempo e curtir o momento. Eu tenho a opção, agora não é hora de viver no tempo, eu preciso pensar através do tempo, eu preciso planejar o meu futuro. Tá? Então, percebam que essa relação desse estado de consciência que nós temos com relação ao tempo. O que está acontecendo, o que vai acontecer. Tá? Vivendo através do tempo, que daí seria essa perspectiva ao longo do tempo, né, nessa margem, que aí você pode criar diferentes perspectivas, mais curtas, médias ou até longas. E aí eu vou fazer um comentário a seguir sobre a minha dinâmica de gestão de tempo, tá? Onde eu aprendi a gerenciar tempo depois de pelo menos uns 5 anos apanhando com ele, e sofrendo, né, agonizando, sofrendo as questões que envolvem essa situação, tá? E depois vim aprender a utilizá-lo, a administrá-lo, a me administrar, né, a me autogerenciar no tempo e através do tempo. E hoje eu tenho uma perspectiva de médio prazo muito clara, objetivos a serem alcançados, graças a Deus muitos já foram alcançados de outros planejamentos e as coisas vão acontecendo. Tá? Então, vivendo através do tempo, são aquelas pessoas que conseguem ponderar o passado e o futuro. Tá? Então, conseguem olhar para trás, ver o passado, conseguem olhar para frente, enxergar os próximos passos. Da mesma forma que vivem o presente, como eu falei, dosa, né? Então, vivo o presente, consigo ter uma perspectiva de futuro. Procuram cumprir rigorosamente seus horários e compromissos, gostam de planejar, utilizam agenda, muitas vezes com excesso de autocobrança. Tá? O excesso de autocobrança. Poderia dizer para vocês, e posso dizer para vocês, que não existe uma posição que seja mais correta, né? Vivendo no tempo ou através do tempo. Acredito que o equilíbrio entre essas duas posições é o ideal. Né? Porque eu não posso também só viver através do tempo, porque eu vou sempre estar sonhando, sempre planejando. E a execução? Então eu preciso estar no tempo também para executar o que eu estou pensando, estar focado, né, nesse momento presente para viver o que foi planejado e realizar tudo aquilo. Tá? Então eu preciso dosar. O que acontece? E aí vocês, de repente, não vão deixar eu mentir sozinho, né? Assim, de uma forma aqui bem simples. É que tem pessoas, e eu conheço pessoas assim, imagino que você também possa conhecer, tem pessoas que vivem sonhando, que vivem só planejando, que não conseguem realizar. Tem pessoas que não conseguem pensar a longo prazo. É um sofrimento para ela ter que pensar o mês que vem. É um sofrimento para ela ter que pensar daqui 5 anos. Tá? Então ela só consegue viver o momento. E ela usa esse discurso. Vamos curtir, vamos viver o momento. Ok, é importante. Porém, é importante também ter essa perspectiva do que eu estou fazendo hoje, o impacto disso ao longo do tempo, quais os compromissos que eu estou fazendo. Eu tenho um trabalho para entregar daqui 30 dias, mas se eu não quebrar esse trabalho em pormenores e fazendo dia a dia, eu não dou conta de chegar lá na frente, aí eu deixo para fazer nos últimos dias, atropela tudo, vira uma urgência. Tá? Aí eu tenho que parar tudo na minha vida para fazer aquilo, percebe? Então é um problema. Então eu preciso ter essa dimensão no tempo, tá? E também do tempo. O que eu estou fazendo hoje, o impacto disso
nos próximos dias. Então são essas duas posições que existem. E eu pergunto para você, qual é a posição que você está vivendo mais? Você está vivendo mais no tempo ou você está vivendo mais através do tempo? Tá? Procure equilibrar. Tá? Procure dar uma dimensão aí entre as duas questões. E aí, dando continuidade sobre isso, como que você tem investido o seu tempo? Se nós pensarmos o tempo como um recurso que hoje vale muito dinheiro, um dos mais caros na nossa sociedade contemporânea, como que você está investindo o seu tempo? Quantos por cento, ou qual o percentual, se você tivesse 100% do seu tempo como total, e você fosse fazer um gráfico, daqueles gráficos de pizza, que você tem que dividir ele dentro das suas áreas da sua vida. E eu até convido você a pegar esse papel, a pegar essa folha em branco, pegar uma caneta, um lápis, desenhar esse círculo e fazer essa divisão de acordo com os itens que eu tenho aqui. Quantos por cento do seu tempo, durante 24 horas, durante um dia, você dedica ao trabalho? Tá? Quantos por cento você dedica ao trabalho? Quantos por cento, agora, você dedica à sua família? A sua esposa, o seu esposo, seus filhos, seus pais, né? Enfim, a família, o convívio familiar, dedicado, mas um tempo de qualidade, tá? Não só estar fisicamente ali, você estar fisicamente e mentalmente ali, vivendo ali com eles naquele momento, olha, estar vivendo no tempo com eles. Quanto tempo você dedica a uma atividade esportiva, por exemplo? A se dedicar aí para você, né? Um tempo seu. Fazer uma caminhada, uma corrida, fazer uma bicicleta, fazer, enfim, futebol, qualquer esporte que seja. Quanto tempo você dedica aos estudos? Durante o seu tempo, durante o seu dia, durante uma semana, tá? Então essa margem de no tempo e através do tempo. Então durante o dia, você pode fazer esse exercício durante o dia e durante a semana. Fecha uma semana. Quantos por cento você dedica aos estudos? Quantos por cento você dedica ao lazer? Né? Aí assim, a prática de não fazer nada mesmo. A prática, aí você tem que dar tempo para você recuperar suas energias, que é vital para que você tenha também fôlego e energia e motivação, né, para lidar com todas as tarefas. Quanto tempo você dedica à sua esfera social? Amigos, a você sair, a conviver com outras pessoas, a participar de grupos. E depois, a sua parte espiritual. O quanto tempo você, independente da sua religião, da sua igreja, mas o quanto tempo você dedica nessa relação com aquilo que você acredita ser superior e ter uma força sobre nós, né? A sua fé, alimentar a sua fé. Quanto tempo? Aí eu pergunto, gente, quanto tempo você dedica a isso? É natural que alguns desses pilares aqui vão ter um percentual maior. É normal. É a coisa mais natural, dado as situações que nós vivemos nos dias de hoje, né? A tamanhas as exigências que são feitas, as obrigações que temos. E não é nenhum problema isso, tá, gente? Agora, qual que é o grande desafio? O grande desafio é equilibrar melhor isso. E é o desafio que eu lanço para você. Tá? Equilibrar, fazer o uso do seu tempo, otimizar o seu tempo, de forma que você consiga, se não colocar de igual para igual todos os itens, mas que você então, dentre esses aqui, quais são as suas prioridades? Ou quais são aqueles que você precisa investir um pouco mais, precisa trabalhar um pouco mais na sua vida, tá? Então, está aqui o desafio lançado para que você possa treinar isso. Tá? Porque gestão de tempo é treinamento, é mudança de hábito, é criação de um novo hábito na relação que você tem com o uso do tempo no presente e também através do tempo. Então, conceituando aqui o tempo como investimento, essa ideia do tempo como investimento, a gestão do tempo consiste em registrar, controlar e melhorar a utilização do tempo, visto como um recurso a ser investido. Então, você tem 24 horas por dia e você precisa investir essas 24 horas de uma forma correta, que seja produtiva, que te dê retorno. Aí que você se sinta bem com isso, que é uma das questões mais importantes, tá? Que você precisa se sentir bem, você precisa se sentir vivo
ao usar o seu tempo. Então consiste em registrar o tempo. Eu não consigo gerenciar o meu tempo ou me gerenciar através do tempo ou no tempo se eu não tiver um registro. Ah, mas eu tenho a memória boa, memória falha. Tá? Confiar apenas na memória é um equívoco na gestão de tempo. Controlar o tempo, e aí você vai ter essa dimensão de quanto tempo está sendo investido nas tarefas e você vai começar a ter um monitoramento melhor. Melhorar a utilização do tempo, como uma consequência disso, visto o tempo como um recurso a ser investido. Então você vai investir melhor o seu tempo. Tá? Então você sabe que estudar, por exemplo, né, já que nós estamos falando da rotina acadêmica também, estudar é algo vital dentro desse momento que você está vivendo enquanto acadêmico aqui da Unicesumar. Tá? Então você precisa e você não pode fugir disso. Você agora tem consciência disso. Tá? É uma opção sua escolher se dedicar ao estudo ou se dedicar a outra atividade. Então assim, é uma questão de opção e que muitas vezes nos exigem sacrifícios. Então, se estudar hoje é importante e dentro daquela avaliação eu coloquei um percentual um pouco maior para a questão de estudar, então eu preciso fazer jus a isso. Então eu preciso me dedicar, eu vou ter que sacrificar um pouquinho uma outra área, mas eu me sacrifico com consciência. Eu não vou me sacrificar ou vou me sentir mal por causa disso, mas eu estou fazendo porque eu decidi fazer dessa forma, decidi dedicar o meu tempo ao estudo, dado o objetivo que eu tenho com isso e os resultados que eu vou coletar lá na frente, né, com o tempo, com relação ao estudo. Eu faço isso com consciência. Tá? Esse é o grande ganho da gestão de tempo, saber exatamente o que está fazendo e qual é o passo que eu preciso dar a seguir. Tá? Antes de aplicar qualquer instrumento para a gestão de tempo, nós precisamos compreender quais são os desperdiçadores de tempo e os otimizadores de tempo, minha gente. Tá? E no dia a dia nós temos muitos fatores que nos fazem desperdiçar tempo e outros que nos promovem a otimização do nosso tempo. Então a primeira questão, que são os desperdiçadores de tempo. E aí é um corre-corre danado, porque todos os dias nós somos acionados por situações que nós não esperamos, que não estão agendadas, mas que nós somos acionados. Muitas vezes, todos os dias também, nós criamos situações e que nos fazem perder tempo, que nos fazem desperdiçar tempo. Né? É como se o tempo estivesse vazando pelas mãos, tá? E nós não conseguimos segurá-lo. Então nós temos duas categorias de desperdiçadores de tempo. Nós temos a categoria de desperdiçadores autogerados, ou seja, nós mesmos criamos a situação, e aí nós temos consciência disso, nós podemos agir de forma diferente. E nós temos os desperdiçadores contextuais, né, que são situacionais, acontecem, infelizmente acontecem. E que nós temos que aprender a lidar com eles. Então, os autogerados envolvem, por exemplo, a desorganização da pessoa na sua forma de trabalho, na sua forma de pensamento, na sua forma de registro, na sua forma de arrumação do próprio ambiente em que convive. A procrastinação. O que é a procrastinação? É a demora para a tomada de decisão. Eu sei que eu preciso tomar uma decisão, eu sei que eu preciso fazer alguma coisa, mas aí eu fico me auto-sabotando, eu fico esperando, e essa procrastinação, e o tempo vai passando. E aí quando você toma a decisão, aquilo que poderia ser feito com tranquilidade vira uma correria. Tá? Isso é procrastinação. Depois, a incapacidade de dizer não. Então, tudo que chega, a pessoa absorve, a pessoa vai assumindo, né, e não consegue dizer não. E a questão do dizer não, realmente, eu só vou saber dizer não quando eu tiver um foco, quando eu saber exatamente o que eu quero. Porque daí, aquilo que vem externo, que me tire do foco, eu vou falar não porque o meu foco está lá, não é aqui. Tá? Não é a questão de dizer não e não fazer, mas não agora, depois eu faço. Né? Estou fazendo aqui.
Vou terminar aqui, assim que eu terminar eu te atendo aqui, no outro, tá? Falta de planejamento, e aí é uma questão pessoal, né, de habilidade de planejamento. Indisciplina, muitas vezes a pessoa planeja, mas não cumpre, porque é indisciplinada, e aí não adianta. Na verdade ela perdeu tempo, porque ela ficou gastando tempo ali para planejar, mas não executa, então, problema, né? Má utilização dos recursos, e aqui mora um grande problema. Má utilização do recurso de telefone, e-mail, rede social e outros recursos que a tecnologia nos disponibiliza. Tá? Quanto tempo que poderia ser usado para realizar efetivamente um trabalho e adiantar alguma coisa, você gasta, por exemplo, no telefone, no aplicativo de conversação, na rede social, no e-mail, enfim. Tá? Então, precisamos dosar tudo isso e saber que isso gera um aperto no tempo lá na frente. Né? Eu começo a gastar o tempo aqui e isso vai me gerar um estrangulamento lá na frente. Falta de foco, como eu já falei, perfeccionismo, então aquela pessoa que cobra-se demais, né? E aí ela não avança também, porque ela, enquanto não vê tudo certinho, muito perfeito, ela não consegue avançar, isso também pode ser um problema. Então são esses aqui alguns fatores autogerados. E depois os contextuais. Visitas inesperadas, então você está focado, está trabalhando e aí chega uma pessoa, né, e te interrompe. Não há problema nenhum, gente. Claro, você vai atender a pessoa, você pode atender a pessoa e tal, mas só que a questão do monitoramento do tempo. Tá? A pessoa veio, deu recado. Ok, deu recado, está dado. Então ela volta para onde estava e você continua trabalhando. O que acontece é que é muita conversa em vão. Né? Então dá o recado e aí começa a contar de uma história, começa a contar de outra. Então não há problema nenhum em conversar. Mas só que é o momento. Eu tenho esse tempo para investir nessa conversa? Não. Então eu preciso falar não. Falar, olha... beleza, tá dado o recado, ok, então eu vou retomar aqui, depois eu te procuro lá, a gente pode conversar mais. Vamos marcar um outro horário para a gente conversar mais, tá? Isso é ser assertivo, sem ser ofensivo. Você não vai ser agressivo, não vai ser arrogante, não vai ser mal educado para a pessoa, mas aqui é a questão de você ter foco, de você ter objetividade. Telefonemas. Telefone, gente, é um negócio que você recebe, é dado recado e encerra também, né? Não há necessidade de ficar conversando e contando muitas histórias. Correios inúteis, né? Questões de e-mails e tal, informações. Tempo de espera por alguém, então você agenda com alguém, aí a outra pessoa, pela indisciplina do outro, você acaba perdendo tempo e você pode ter junto com você alguma coisa para te fazer otimizar o tempo de espera. Você ter, por exemplo, hoje com os celulares, com acesso à internet, você pode adiantar alguma coisa, você pode levar a tua agenda, você pode levar um material de estudo, você pode levar alguma coisa que enquanto aqueles 15 minutos, 20 minutos que você espera, você está lendo o texto, você está lendo uma matéria relacionada a uma disciplina, você está vendo alguma coisa, está assistindo uma aula, tá? Enfim, você otimiza seu tempo. No carro, em viagem, andando no trânsito, então você tem a otimização do tempo. Crises emocionais, e aí são situações que o próprio dia a dia pode promover. Conversas na hora do café, tá? Que é aquela conversa de cafezinho que fica ali. Você vai pegar um cafezinho que você levaria 30 segundos para retirar um café, você fica lá 10 minutos, 15 minutos. 10 minutos, 15 minutos, professor? Mas 15 minutinhos eu não posso conversar? É 15 minutinhos aqui, 10 minutinhos ali, 5 lá. Soma isso no final do dia. Né? Vai te gerar aí 1 hora, 1h30, 2 horas do seu dia, tá? Parece bobagem, tá? Mas 2 horas no seu dia que você poderia ter otimizado com coisas mais interessantes ou com tarefas mais produtivas, tá? Como eu falei, gente, gestão de tempo é questão de autodisciplina, é criar foco, tá? E você manter-se disciplinado, tá? Relatórios sem utilização prática. Então, muitas empresas geram, ou até mesmo nós criamos isso às vezes, mas são relatórios que geram um monte de informação
mas não são tão úteis, né? E toma um tempo danado para você tentar entender o que está acontecendo, o que é aquele dado ali e que não gera. Então, procurar otimizar isso também. Então, são fatores autogerados e fatores contextuais. E a questão que eu coloco para você seria, quais desses fatores está impactando mais o seu dia a dia? Quais desses fatores aí é que você precisa se atentar mais, tá? É uma questão onde você precisa se autodisciplinar? É uma questão que você precisa disciplinar aqueles que estão junto com você, tá? Então, muitas vezes exige isso. Gestão de tempo, às vezes eu preciso não só me autocontrolar, mas eu preciso colocar limites para os outros, né? Pela indisciplina dos outros, para auxiliar os outros a lidar melhor com o tempo também, tá? Vamos falar então sobre os otimizadores do tempo. O que poderia gerar um uso melhor para o nosso tempo? Então nós temos uma listinha aqui de algumas ações que você pode desenvolver. Não se preocupe se hoje você não utiliza. Não se preocupe se hoje algumas das questões que eu comentei aqui se encaixa na forma como você tem se relacionado com o tempo. Não se preocupe, porque o grande aprendizado, a grande questão é que a partir de hoje, a partir de agora, você tem consciência disso. Antes você não tinha, então você tinha o direito de errar. Agora você tem consciência. Agora você tem a opção de escolher, porque você sabe dessas questões. Então você já sabe, você tem consciência. Então você tem a opção de continuar dessa forma, ou você tem a opção de buscar um caminho de mudanças, tá? Então não me preocupa se você tinha comportamentos, tinha posturas, se permitia, né, ter uma relação com o tempo de uma forma não produtiva, tá? O que me preocupa é o que você vai fazer a partir de agora, sabendo dessas questões, tendo essas informações e alguns encaminhamentos, que agora nós vamos falar sobre os otimizadores do tempo, que são realmente assim, as ideias que vão gerar um ganho com relação a esse assunto. O que você está disposto a fazer a partir de agora, tá? Então esse é o convite que eu deixo e reforço aqui com vocês. Primeiro, fazer uma relação de tarefas. É praticamente difícil ou impossível, muito difícil, impossível, eu conseguir me relacionar com... Se eu não tenho uma prática, se eu não tenho um hábito de me autogerenciar, se eu não começar fazendo a relação de tarefas, o que eu tenho que fazer? Eu preciso fazer um mapeamento disso. Qual é a minha rotina? Tá? Essa agenda que você vai fazer no tempo, naquele dia que você está vivendo, e também você vai começar a fazer o exercício através do tempo. É para o dia seguinte, para daqui 2 dias, para daqui 3, para daqui 1 semana. Tá? Aí é quando você vai fazendo esse exercício, daqui a pouco você está fazendo uma projeção para daqui 1 mês, para daqui 1 ano, meses. Então fazer uma relação de tarefas. Tá? E eu pergunto para você, hoje você faz essa relação de tarefas para o dia que está vivendo, para o dia de amanhã? Você faz essa anotação? Não, a outra pergunta, você tem agenda, né? Você usa uma agenda? Tá? E aí nesse ponto aqui, da agenda, eu tenho o que eu comentei com vocês, que eu aprendi a usar a agenda depois de um tempo. Deixa eu retirar aqui dois materiais aqui. Eu trouxe exatamente a forma como eu utilizo, tá? Hoje eu utilizo 2 dispositivos. Eu utilizo um dispositivo móvel, o tablet, que tem uma agenda interessante, uma agenda dinâmica, e não abro mão da minha agenda física, não abro mão do meu material em que eu carrego ele 24 horas por dia dentro da minha pasta, dentro da minha bolsa, e que eu vou fazendo as anotações e vou fazendo os meus registros, tá? Então o que acontece? Como eu falei para vocês, eu aprendi a usar a agenda depois de 5 anos. Todo início de ano, eu trabalhava na área comercial, todo início de ano, acontecia de os fornecedores, um parceiro, eles davam uma agenda de presente. Eu ficava fascinado, aquela agenda novinha, né, cheirosinha, tudo limpinha, né, e tal.
aí anotava o nome na primeira página e tal, e, enfim, tudo bonitinho. Usava ela o mês de janeiro, fevereiro e março, já parava de usar, virava caderno de rascunho. 5 anos apanhando, 5 anos ganhando agenda, comprando agenda e perdendo, né, o foco do uso da agenda. Até o momento em que eu aprendi ou eu descobri essa questão da agenda semanal, tá? Que é a perspectiva através do tempo. Como nós, pelo menos eu, trabalho em diferentes lugares, com diferentes atividades, que preciso cumprir e estar em lugares e horários diferentes, tá? Então eu obrigatoriamente preciso controlar muito bem o meu tempo, tá? E as minhas tarefas com prazos e horários para cumprir. Essa agenda aqui, eu gosto muito dela e deixo a indicação dela, por quê? Eu estou mostrando a minha agenda, tá, gente? Inclusive aqui com as anotações do mês de março aqui, ó, que é a primeira página que eu abri aqui, tá? Essa agenda, ela tem a perspectiva da semana. É vivendo no tempo e através do tempo. Então eu tenho uma margem de uma semana de anotação, tá? Então, por exemplo, no domingo à noite, ou no domingo, ou na segunda cedinho, quando eu começo o expediente, quando eu faço a relação das tarefas que eu tenho para cumprir na segunda, eu também já penso a terça, já penso a quarta, a quinta, a sexta e até o sábado e o domingo da outra semana, tá? Então, eu já faço essa primeira leva de anotação da semana. É claro que durante a semana, por exemplo, ao encerrar a segunda-feira, eu faço esse exercício novamente para terça. E aí eu vejo que muitas coisas que eu tinha anotado, eu vou ter que reanotar. Algumas coisas que não estavam constando, eu vou ter que inseri-las, tá? E eu vou fazendo esse exercício dia a dia. Algumas coisas eu tenho que ser flexível ao ponto de que algumas coisas não dá para fazer naquele dia, eu vou remanejar para o dia seguinte ou para um outro dia da semana, tá? Mas é o exercício de anotação. E eu vou falar um pouco mais sobre isso mais à frente, quando eu entrar nessa questão das anotações, que é essa perspectiva, tá? Então, tá aqui, gente, a minha anotação, tá? Minha anotação, minhas tarefas por faixa de hora, tá? Ó, cedinho, 7 da manhã, 8, 10, tá? 16 horas, tá aqui, ó, por faixa de hora. E aí eu faço uma bolinha. Tá aqui assim, gente, assim, é o jeito que eu uso mesmo, tá? Assim, tá até manchado aqui, ó. Acho que deve ter caído um cafezinho aqui, tá? Porque a agenda tem disso, ela não tem que ser muito bonitinha, não, ela tem que ser usual, ela tem que ser funcional, ela tem que fazer sentido para você, é você que faz uso dela. Não adianta, como eu falei, eu tinha uma agenda bonitinha, cheirosinha, mas não servia para nada, então ela tem que ser útil. E tem que fazer sentido para você que a usa. Tá anotado aqui, ó. Até aqui no cantinho está anotado as questões que envolvem aqui, eu anotei aqui para não esquecer de fazer a declaração de imposto de renda desse ano, tá? Porque se deixar passa, né? E nós sabemos que passa, tem muita gente que perde o prazo, tá? Então anotei aqui, ó, imposto retido na fonte 2014, anotei aqui, tá? Enfim, então se eu folhear todas as páginas, vocês vão ver que tem essa mesma dinâmica, tá? De semana após semana, tá? Essa foi a agenda que eu me identifiquei, tá? A forma de uso de agenda que eu me identifiquei, tá? Você vai ver que tem toda a dinâmica da semana. Essa é a agenda. Pode ser que você, naquela agenda menor, mais simples, onde tem um dia por página, tá? Você dê conta, não tem problema. Não estou dizendo que essa aqui é melhor, estou dizendo que essa foi a que eu me identifiquei mais e a que eu consigo trabalhar no tempo e através do tempo, né? Ou seja, eu faço a agenda daquele dia e consigo projetar os dias seguintes, pelo menos para uma semana. Eu tenho agendamento aqui para outubro, já anotado. Tenho agendamento aqui para setembro, outubro, enfim, lá na frente. Né? Uma ou outra ação, outro compromisso, mas já tem e já vou deixando. Outro dispositivo, como eu falei para vocês, é o tablet. Deixa eu devolver aqui. Tá? Aqui no tablet você tem agendas dinâmicas, tem vários modelos. Eu escolhi uma que é bem tranquila e que também te dá uma margem de semana, tá? Que é a mesma situação, tá? Aqui, ó. Então você começa no domingo e vai terminar
começa na segunda e vai terminar no domingo, tá? Perdão, começa no domingo e termina no sábado, tá? Então você tem a dinâmica da semana e você tem várias formas de apresentação. Você tem forma de lista, você tem forma de semana, você tem forma de mês, tá? Então é uma outra alternativa que se tem para fazer uso, tá? Algumas pessoas sincronizam a agenda do tablet ou de um celular com a do computador e assim por diante, tá? Então são alguns recursos que nós temos hoje para lidar com o tempo, tá? Então, a utilização da agenda, definição de metas, né, saber o que exatamente quero, o que preciso fazer, definição de prioridades. Quando eu sei o que eu quero, eu vou definindo prioridades. Se eu não sei o que eu quero, eu não consigo definir, porque dentro de tantas tarefas que eu tenho para fazer, qual é a prioridade? Vai depender do meu objetivo. Se eu não sei qual é o objetivo, qualquer uma que eu fizer está valendo, tá? Então você consegue colocar numa ordem de importância, organização das tarefas, organização das informações, tá? Avançando aqui, o que fazer, por onde começar esse processo de autogestão de tempo, tá? De gestão de tempo, gestão no tempo ou através do tempo, tá? Por onde começar? Primeiro, gerenciar o tempo requer forte dedicação, disciplina e mudança de hábitos. Não tem como fazer diferente. Se você quer realmente ter sucesso na gestão do seu tempo, você vai ter que mudar alguns hábitos, vai ter que mudar alguma dinâmica, vai ter que criar alguns hábitos novos para que você tenha sucesso nesse assunto. Primeira pergunta, como que você controla o seu tempo hoje? É na agenda? Como que você usa essa agenda? Você faz anotação diária, você faz anotação semanal, tá? Você faz anotação durante o dia, conforme as coisas vão acontecendo. É preciso criar um método para você. Não estou aqui para dizer qual é o melhor ou o pior método, mas eu estou dizendo que é importante que você encontre uma forma que você se sinta bem e que você tenha segurança do que está acontecendo. Tá? Então, como que você controla? É com esses papelzinhos de colar no computador? Dá conta? Se der conta, tá ótimo. Não tem jeito certo ou jeito errado. O seu jeito é o jeito certo. O jeito que você se sente bem é o seu jeito. Mas é importante, como eu controlo o meu tempo. Tá? Segundo ponto, qual é o seu horário nobre? O que é o horário nobre, gente? É o horário do dia, é o momento do dia em que você se sente mais produtivo. Tá? Tem gente que acorda cedinho e já acorda voando baixo, já acorda com gás. O horário da manhã é o horário nobre dessa pessoa. É o horário que ela está mais ativa, é o horário que a mente dela está mais produtiva, é o horário que ela tem que colocar as principais tarefas dela, ou as tarefas mais importantes, que é o horário que ela vai render mais. Tá? Algumas pessoas, simplesmente, o contrário, não funcionam de manhã. A pessoa vai começar a ligar o motorzinho dela depois das 10, 11, meio-dia, 1h da tarde. E quando chega 10 horas da noite, é o horário que ela está com maior atividade cerebral. Tá? Então, qual é o seu horário nobre? Em que momento do dia você está mais ativo? E aí você tem consciência, nessa faixa de hora, é a hora que eu vou produzir mais, é a hora que eu vou focar mais, é a hora que eu vou estudar mais, é a hora que eu vou render mais, tá? Então aqui é uma pergunta que eu coloco para vocês. Não desperdice esse horário em que é o seu horário nobre, tá? Depois, agora vamos tratar aqui alguns passos para você fazer a sua gestão de tempo. Então, analisar a carga de trabalho, tornando-se organizado, controlando o desperdício de tempo e aproveitando o tempo livre, tá? Que também é importante. Primeira questão, analise a sua carga de trabalho. Como que está a sua demanda diária, sua demanda semanal, mensal? Tá? Qual é o volume de tarefas que você tem em mãos a ser cumprido? Seja profissional, e aí quando eu falo de agenda, eu estou falando de uma agenda na vida. Não estou falando de agenda só do trabalho. Eu estou falando de você fazer a sua projeção contemplando as suas atividades pessoais, familiares, todas aquelas áreas que eu comentei com vocês. Espiritual, esporte, lazer, social, familiar, e também profissional. Tá? Então, todas as áreas você precisa distribuir na sua agenda.
Tá? Então, como é que está a sua carga, né, geral de trabalho? Tem muita coisa a ser feita? Então, é preciso estabelecer prioridade. É preciso você fazer uma análise do que se espera, né, qual é o seu foco com relação a tudo isso, né, e começar a conhecer os seus objetivos. Esses objetivos, eles precisam ser específicos, ou seja, pontual. Eu vou terminar de ler o livro da disciplina Y até sábado, até domingo. Né? Uma meta, você tem um propósito, foco, tá? Realista. Mas é possível ler esse livro inteiro até esse dia? Tá? Precisa ter prazo definido, que é o dia. Hoje é dia 4, dia 3, eu não lembro aqui agora, mas é até sábado, é até domingo, eu tenho prazo, tá? Eu tenho data definida. Mensuráveis, tá? Eu consigo, ao chegar lá, saber se eu cheguei ou não, tá? Então, essa é uma questão. Depois, saber que foco implica, muitas vezes, um não. Tá? Manter o foco implica em dizer não. Por quê? Se você, dentro do seu propósito, você permitir que a qualquer momento, ao ser acionado, aquilo te tire do seu caminho, isso vai te gerar problemas. Você vai naturalmente perder o seu foco. Então, questão foco, muitas vezes é saber dizer não e dizer sim. Tá? O sim para aquilo que vai levar você para o seu caminho e o não para aquilo que naturalmente te tiraria do seu caminho. Então é muito importante saber qual é o objetivo que você tem em mãos. Tá? O que é prioridade para você nos dias de hoje? Qual é o seu maior objetivo, o seu maior sonho a ser realizado? Você vai canalizar as suas ações, naturalmente o seu tempo, para te levar nessa direção. Organize um registro diário de trabalhos. Tá? Estime a duração do tempo de trabalho. Quanto tempo, e aí quando você vai distribuindo as suas tarefas, você vai tendo uma perspectiva através do tempo, né, nessa visão através do tempo, de quanto tempo você leva para fazer determinados trabalhos. E você vai dando margem e não vai fazendo outros agendamentos antes dessa margem. Tá? Então você tem um trabalho que vai te consumir 2 horas no seu dia. Você não pode inserir um outro compromisso antes desse prazo e respeitar esse prazo para que você tenha condições de realizá-lo. Divida o tempo. Então divida o tempo na sua agenda. Se a sua agenda não consta as faixas de hora, né, de 7, 8, 9, 10 até 23, 59, até 24 horas, enfim, toda a divisão de tempo, divida você. Mas divida. Primeira parte da manhã, segunda parte da manhã, primeira parte da tarde, segunda parte da tarde, da noite, enfim. Organize-se. Divida o seu tempo, observando o seu horário nobre, o horário que você é mais produtivo. Registre as atividades. Mais uma vez, o uso de anotações. Seja um caderno, seja agenda, seja o que for. Seja no computador, tá? Registre, é importante registrar. Desenvolva o hábito de anotar seus afazeres. Isso ajuda a criar uma perspectiva mais ampla sobre o uso do tempo ao longo do dia, da semana, do mês e do ano. Tá? Então, quando você vai fazendo anotações, você vai jogando essas anotações hoje, para amanhã, para depois, você vai tendo essa margem de uso do tempo ao longo do tempo, ao longo da semana, ao longo do mês, do ano. Isso é essencial para você se organizar. Isso é essencial para você se preparar mentalmente para a tarefa que você tem para cumprir. Tá? Para que aquilo que vai acontecer não seja uma surpresa para você. Não, você sabia que ia acontecer. Eu falei, você tinha consciência daquilo, você se preparou, você acordou naquele dia sabendo que você teria que desenvolver uma energia diferente, porque a tarefa seria também diferente. Então você vai com uma postura diferente. Tá? Faça a sessão descarrego. Lá no livro do Christian Barbosa, que ele usa esse termo, a sessão descarrego. A sessão descarrego, até com o termo aqui um pouco diferente, a sessão descarrego é a sessão de anotação mesmo. É você parar em algum momento do seu dia. Eu, por exemplo, vou dar a minha vivência. Todos os dias à noite,
ou no encerramento do expediente, ou à noite, eu paro e faço a minha sessão de descarrego, que é o quê? Colocar na agenda, fazer o registro, anotar tudo que eu tenho para o dia seguinte e para os próximos dias, de situações novas que aconteceram que eu vou ter que dar conta. Por quê? Se eu não fizer isso, eu começo, como o Christian Barbosa diz lá no livro dele, a gente começa a ouvir vozes, porque você não anota e aí você tem medo de esquecer. Então toda hora aquilo fica vindo na sua mente, a gente começa a ouvir, a se conversar com a gente mesmo, né? A gente começa a ouvir vozes. Então é importante, anota, pelo menos você tem garantia de que não vai esquecer, está lá para lembrar, e você vai dormir com tranquilidade. Tem gente que perde o sono por não anotar, tá? Tem gente que, por não ter o hábito de fazer anotação, e confiando apenas na memória, vai dormir, acorda no meio da madrugada, lembrando da tarefa que tem para fazer no dia seguinte. Né? E aí perde o sono. Então faz a sessão de descarrego, descarrega tudo, anota, deixa lá e vai dormir em paz. Né? Vai descansar, vai viver as outras áreas da sua vida. Tá? E vai executar aquilo que foi anotado quando tiver que ser executado. Tá? Então é muito importante fazer as anotações, tá? Para que você tenha o controle. Não confie apenas na mente, na memória. Torne-se organizado é o segundo item que eu coloco para vocês. Tornar-se organizado é você se organizar na sua forma de lidar com o tempo e também na sua disposição de móveis e recursos. Tá? Então, primeiro, aprender a definir o que é atividade importante, o que é uma atividade urgente e o que é uma atividade circunstancial. Tá? E nós temos que priorizar aquilo que é importante para nós. Por que é uma atividade importante? São atividades significativas que trazem resultados efetivos para nós. Mas o que acontece? Muitas vezes, nós permitimos que as coisas cheguem a um estado de urgência, que tem que parar tudo e socorrer, tem que parar tudo e apagar o incêndio. O que é urgente? São atividades que surgem em cima da hora, não podem ser previstas e causam estresse. Tá? Muitas vezes, aquilo que era importante e que teria margem para ser executado, só foi deixado pela pessoa não ter essa perspectiva de médio prazo ou através do tempo, foi deixando, não, eu vou fazer, vai dar conta, não dividiu esse trabalho em pormenores, não planejou, ficou em cima da hora, teve que parar o mundo para dar conta daquilo, virou urgente. Depois, as questões circunstanciais. As questões circunstanciais são tarefas desnecessárias, inúteis, feitas para agradar os outros, não gera resultado e apenas frustração. É as questões que caem de paraquedas no seu dia a dia. E aí o dizer não é importante. Tá? Então, muitas vezes, nós dedicamos um bom percentual do nosso tempo em situações circunstanciais e que não vai gerar resultado nenhum, que é para agradar alguém. Tá? Que é para atender uma demanda inesperada de última hora. Tá? Então, muito cuidado com isso. Tá? Se você definiu prioridades, procure manter-se nelas. Utilize um plano diário. Esse plano diário, você pode usar cartazes. Tá? Particularmente, utilizo um edital lá na minha sala. Tá? Tem um edital com as informações, com as planilhas de controle de demandas que eu tenho, tá? Vou utilizando isso no meu dia a dia. Cartazes, agendas, etiquetas adesivas, tá? Aquelas de colar no computador, na mesa, etc. Prancheta, dependendo do ambiente, do lugar. O Outlook, o Google Agenda, tá? Os aplicativos de celular, de tablet. Para mim, gente, independe qual é o recurso que você vai usar. Se é tecnológico, se é físico, se é manual, se não é, se é uma folha de caderno, para mim independe. O que importa para mim é que você faça isso com consciência. O que importa para mim é que isso tenha sentido para você, tá? E que isso gere as informações que vai sustentar a sua decisão. Então devemos priorizar o que é importante. Tá? Que é aquilo que podemos fazer, temos condições de fazer dentro de uma margem de tempo que vai gerar resultados. Tá? Pois o urgente é aquilo que uma pessoa não fez em tempo hábil, ou seja, quando poderia ter feito, não fez, e agora quer que a gente faça em tempo recorde. Tá? Então, o que é urgente? Urgente é aquilo que
deixou de ser feito quando poderia ser feito e agora precisamos fazer na correria, tá? E então as pessoas tendem a ir deixando, tá? É o jeitinho, né? Vai deixando, vai fazendo e é sempre um atropelo. Isso gera estresse, gera cansaço, né? Você perde foco e uma série de coisas que vai prejudicando o dia a dia. Elabore uma lista de tarefas. Como eu falei para vocês, a minha prática eu faço à noite. No dia à noite anterior, eu planejo o dia seguinte e vou dormir em paz. Faço a minha sessão de descarrego, coloco na agenda, no meu caderninho e vou dormir tranquilo. Eu sei que no dia seguinte o que eu preciso fazer vai estar lá. Tá? Eu não acordo no meio da noite preocupado com uma tarefa que eu lembrei que eu não anotei ou que eu deixei de fazer e com medo de esquecer. Tá? Você pode, como eu falei, é a minha prática. Agora, você pode fazer isso na noite anterior ao dia? Você pode fazer no próprio dia? Pode. Você pode fazer na manhã seguinte, antes de começar o expediente? Pode. Tá? O seu tempo. Tá? Onde você funciona mais? O que faz mais sentido para você? Não importa se você faz à noite, durante o dia ou de manhã. O importante é você fazer no seu tempo. Tá? Aqui um pequeno exemplo de como você pode organizar por faixa de horas, tarefas, aquilo que é prioritário, urgente, importante e possível de ser feitas. Tá? Apenas uma ideia de como você pode se organizar. Então, cuidado para não confiar demais nas listas. Tá? Ficar só nas listas também. Faça o possível para não passar o dia todo não fazendo nada, além de executar e remanejar listas. Então nós precisamos fazer a listagem, mas nós precisamos ir para a ação. Eu preciso executar. Eu preciso chegar ao final do dia, como eu mostrei ali na minha agenda, eu faço uma bolinha e coloco a tarefa, o compromisso. E ao cumpri-lo, eu vou lá e risco ela. Então eu preciso também, ao final desse período, ir lá e ter a condição de riscar, porque eu dei conta de fazer, não adianta só fazer a lista. Tá? Então o segredo é agendar as prioridades e não priorizar a agenda. Tá? O que significa isso? Significa que, ao agendar as suas prioridades, você vai ter um norte, você vai ter o foco. Então você vai canalizar a sua energia para aquilo. Se você priorizar a sua agenda, então qualquer coisa que aconteça, ou qualquer situação que fuja da agenda, você vai ter dificuldades. E nós sabemos que o dia a dia é cercado dessas situações que nos pegam de surpresa. São situações circunstanciais, como nós já comentamos. Delegue tarefas e responsabilidades. Então, se você tem a condição, se você tem equipe, se você tem subordinados, se você tem pessoas à sua volta, delegue as tarefas e responsabilidades. Compartilhe, divida, não assuma. O maior pecado de um chefe, de um líder, de um gestor, é quando ele quer fazer tudo sozinho. Tá? Ele precisa contar com a equipe. E a equipe está lá exatamente para isso. Então, transmita as instruções de modo claro para as pessoas. Primeiro, selecione com cuidado a quem vai delegar. Tá? Depois, transmita com cuidado exatamente o que se espera dessa pessoa. Mantenha uma forma de controle da situação com a pessoa, pedindo feedback ou acompanhando periodicamente. Mantenha-se em contato, como eu falei, acompanhe o que está acontecendo, não é delegar e soltar, né? E agora eu passei a responsabilidade. Não, a responsabilidade ainda continua sendo sua porque você responde por aquilo. Você só está contando com o auxílio de uma outra pessoa para dar conta. Tá? Então, mantenha-se em contato e avalie o resultado. Então, alguns chefes, alguns gestores, alguns líderes, a gente sempre brinca que ao invés de delegar, ele delarga. Não é delargar, né? Delegar e largar a pessoa, não. Você delega e acompanha e monitora o resultado. Isso vai fazer ganhar tempo, tá? Em algumas situações para você. Organize o seu ambiente de trabalho. O seu ambiente de trabalho é reflexo de como você lida com o tempo. Tá? Então deixe à sua volta aquilo que é útil para você. Tá? Organize as suas gavetas. Organize a sua mesa de trabalho, papel, né, documentos, organize as suas gavetas, os seus armários. Porque isso vai te facilitar, vai fazer ganhar tempo quando você precisar de um documento, quando você precisar de uma informação. O acesso, você sabe exatamente onde está, você consegue acessar com facilidade. Então a disposição e o layout da sala pode ajudar, a arrumação da sala, tá? A limpeza e a higiene do local, né? Isso transmite também mais vida para aquilo que está sendo feito. Documentos e arquivos, como eu já falei, e principalmente, gente,
pastas no computador. Faça uma limpeza nas pastas do seu computador, organize as suas pastas do computador por ordem, por área, por assunto, no caso aqui na área acadêmica, por disciplina, por módulo, enfim, organize, vai salvando, identifique os arquivos, coloca nome nos arquivos. Às vezes você baixa um arquivo da internet e ele vem com um monte de código, não especifica muito bem o que é. Altera o nome dele, coloca o nome que você vai saber localizar depois, tá? Organiza a sua área de trabalho no computador, limpa ela, deixa ela clean, tá? Deixa ali as pastas essenciais para você. Isso faz muita diferença quando você precisa das informações. Isso faz você ganhar tempo, isso faz você ganhar ritmo de estudo, ritmo de trabalho, tá? Só algumas ideias, algumas dicas colocadas aqui para você. Cuidado ao utilizar o telefone. Tá? Então, naquela faixa de hora, seu horário nobre, evite interrupções de telefone. Tá? Evite. Tá? Procure, pelo menos, porque uma ligação vai te tirar da concentração e até você retomá-la, pode ser que você gaste ali alguns minutos preciosos. Agrupe as chamadas. Para quando você for fazer as chamadas, você já faz todas. 3, 4 ligações, 5, não sei, 10. Então você, olha, então agora eu vou fazer ligação. Então você agendou. Então, às 11h50, 10 minutinhos para o meio-dia, que eu vou sair para o almoço, eu vou fazer as ligações que eu tenho que fazer. E você pega e faz as ligações, de forma rápida, de forma objetiva, tá? Ninguém tem muito tempo também, assim como você, para ficar investindo em telefonemas. Seja rápido, como eu falei, e controle-se para não entrar nas conversas que não agregam muita coisa para o dia a dia das pessoas, tá? Claro que você também não vai ser tão ríspido, tá, no telefone. Você vai se apresentar, você vai cumprimentar, você vai ser simpático, só que você vai tratar o que tem que ser tratado. Tratou o que tem que ser tratado, você encerra a ligação de uma forma cortês, de uma forma educada, tá? Simplesmente, tá? E não abrir margem para outros assuntos, para outros, a não ser que seja um propósito seu. É um cliente, é alguém de interesse, então você vai abrir. Mas só que vamos supor que você esteja estudando, que você esteja dedicando à área acadêmica, uma ligação que você recebe no meio de uma leitura que você esteja fazendo vai te tirar da concentração. E se você abrir margem para assuntos aleatórios, você vai perder um tempo precioso que poderia ser investido na leitura ou nas atividades, tá? Controlando o desperdício do tempo, terceiro item aqui dessa arte de fazer acontecer. Lidando com as reuniões, gente. Reuniões é um negócio complicado no seu dia a dia, né? Tenho certeza. Organize-se adequadamente para a reunião. Se você foi convidado para a reunião, organize para essa reunião. Se você se você é a pessoa que vai conduzir a reunião, mais ainda. Conduza corretamente a reunião. Abertura, desenvolvimento e fechamento, tá? Tenha uma pauta para essa reunião. Se você foi convidado, saiba qual é a pauta, pergunte, vá preparado para a reunião. Pior coisa que tem é você chegar na reunião sem saber o que vai ser tratado. Pior coisa é você ser solicitado de uma informação e você falar, olha, eu não tenho, aí tem que voltar para buscar e marcar uma outra reunião para apresentar. Então é perda de tempo, tá? Tem uma pauta. E se você é a pessoa que vai conduzir a reunião, mais ainda. Tem uma pauta, divulgue para todo mundo com antecedência para que todos possam se preparar para essa reunião. Mantenha o foco. Tá? As reuniões no Brasil, isso é típico do brasileiro, tá? As reuniões no Brasil, ela é danada para perder foco. Você começa tratando um assunto A, daqui a pouco você está falando um assunto D, F, lá na frente, e perde o foco. Então, se você é um participante da reunião, evite contribuir para essa situação de perder o foco, né? E se você é a pessoa que conduz a reunião, você naturalmente vai ter que puxar a fala e vai ter que dar um limite para essa conversa paralela para que retome ao foco. E registre as decisões que forem tomadas na reunião. É muito importante ter uma ata, uma pauta da reunião e que as pessoas possam depois ter acesso. Lidando com as interrupções no dia a dia, gente. Se for um assunto prioritário dentro da sua faixa nobre de horário, ou seja, aquele horário que você mais produz, informe as pessoas para que você não seja interrompido. Tá? É um assunto importante, é um assunto que você está estudando para a prova, você está estudando para um trabalho importante, você está ali concentrado. Avisa,
os colegas, avisem a família, avisem quem está à sua volta. Olha, nas próximas 1h30, 2 horas, não me interrompam. Estou focado no meu estudo. Tá? Estabeleça um limite de tempo que você vai ficar concentrado. Liste e agende. Aprenda a dizer não para algumas coisas e diga sim mais tarde. Tá? Não, como eu falei, você não vai ser mal educado ao ponto de dizer não e simplesmente o não. Não, olha, agora não, mais tarde eu faço. Tá? Eu vou colocar na minha agenda, vou colocar na minha ordem de produção, como a gente brinca, né? Vou colocar numa perspectiva aqui que eu vou encaixar isso na minha agenda, tá? E aí, desperdício de tempo, com cafezinho, como eu falei, com e-mail, com telefone, com rede social, com aplicativos de conversação. Muito cuidado. Tá? Nós, às vezes, não queremos ser deselegantes com as pessoas que nos acionam pela rede social ou por um aplicativo de conversação, mas você não é deselegante, mas você é deselegante consigo mesmo, tá? E aproveite o tempo livre. Aproveite o seu tempo livre. Apesar de toda essa dinâmica que nós temos no dia a dia, apesar de toda esse tumulto que nós vivemos, é muito importante que você consiga, ainda assim, reservar dentro dessas diversas áreas da sua vida, reservar um tempo para você aproveitar o seu tempo para você, para sua família e tirar ali uma forma de você restabelecer as suas energias físicas e mentais para esse dia a dia tão corrido. Então aproveite o seu tempo livre. Todos os dias, de manhã, durante a tarde, durante o dia ou no final do dia, é sempre interessante dedicar alguns minutos, 1h, meia hora, algum tempinho. É sempre importante dedicar um tempinho para você mesmo. Então, você, ao iniciar o seu expediente, ou até mesmo antes de chegar no trabalho, você dedicar para você olhar para si, conversar consigo mesmo, como que você tá, como é que não tá, hoje eu tô cansado, é questão da autoconsciência, tá? Hoje eu não tô bem, hoje eu tô cansado, mas vou conseguir fazer, não vou, hoje eu estou meio irritado, então eu já sei que já sei o que está acontecendo comigo. Você vai conversando consigo mesmo e você vai se entendendo, tá? Se é uma pessoa que nós temos que nos entender, é com a gente mesmo, né? Afinal de contas, nós vivemos durante anos, né, convivendo com a gente mesmo. Então, se eu tenho que me entender com alguém, é comigo mesmo, tá? Então, eu preciso dedicar um tempinho no início, durante ou no final do dia para ouvir a mim mesmo, tá? Converse consigo mesmo. O que eu estou fazendo, o que eu não estou, como é que eu estou me sentindo, se eu estou motivado, se eu estou com energia, se eu não estou, o que está acontecendo. Você vai montar estratégias para lidar com os seus desafios daquele dia. Depois, aproveite as suas horas de lazer. Faça algo prazeroso para você, tá? Meu exemplo, eu gosto de tocar violão, tá? Eu adoro tocar violão. Então, às vezes, eu paro tudo, tá? E vou tocar o meu violão. Pego as minhas cifras, pego alguma música diferente para aprender a tocar e vou fazer aquilo que eu sinto prazer, tá? Eu gosto de ler. Às vezes, eu paro e vou ler algum livro que me interesse, tá? Vou para uma biblioteca, vou para uma livraria, fazer aquisição de algum livro, mas é algo que eu gosto, tá? Estou dando meu exemplo. Agora, qual que é aquilo que você sente prazer, né? O que é aquilo que vai te gerar uma satisfação e que vai te alimentar esse estado emocional, esse estado físico? Procure relaxar. Como eu falei, o sono ele é essencial, só que você só vai dormir bem se você anotar. É claro que isso não é uma regra, mas se você anotar as questões, você tende a não ficar preocupado com aquilo, então é importante fazer as anotações para você descansar em paz e poder viver essas outras áreas da sua vida. Pratique alguma atividade física, tá, dentro do possível. Sei que o dia a dia é corrido, mas procure colocar na sua agenda que naquele dia, naquela hora da semana, naquele momento, você vai fazer uma atividade e faça. Pare o que está fazendo e vai fazer. É uma disciplina, gente, como eu falei, é uma mudança de hábito. Porque se a gente deixar, o trabalho sempre vai nos exigir mais um pouquinho, né? Ah, mas eu vou ficar só mais meia hora, mas essa meia hora você está prejudicando e vai te gerar um impacto lá na frente. Para manter-se energizado, né? Então mantenha-se energizado. Busque formas, tá? Para que você consiga se manter firme e forte no seu trabalho. Pratique a ressignificação diária.
O que é a ressignificação diária? É o momento em que você chega no final do seu dia, no final do seu expediente, ou no final de um período, e você faz algumas perguntas para você mesmo. E pode ser exatamente naquele momento, como eu falei, ou de manhã, quando você, a sugestão que eu dei para você conversar consigo mesmo, durante o dia, ou à tarde, a qualquer momento, tá? Desde que isso seja importante para você. E você vai fazer 4 perguntinhas básicas. A primeira delas: por que valeu a pena viver o dia de hoje? Tá? Então, por que valeu a pena? Porque foi importante estar vivo e ter vivido o dia de hoje. Uma pergunta essencial para você responder todos os dias. Porque às vezes nós chegamos ao final do dia e nos sentimos improdutivos, nos sentimos incompetentes. Mas quando você faz essa pergunta e você olha para o dia, né, o decorrer do dia, você vê o tanto de coisa que você fez. Então você é produtivo. Você é competente, tá? Nós só precisamos encontrar uma forma de conseguir otimizar um pouquinho mais o nosso tempo, tá? Ou reorganizá-lo. Mas nós somos produtivos, somos competentes. Então, quando você faz essa pergunta e você olha, né, para o seu início do dia até esse momento que você está ali vivendo, você vai ver que você fez tanta coisa diferente. Você deu conta de tantas tarefas. Segunda pergunta: o que você poderia ter feito diferente durante esse dia? E que poderia ter te gerado mais produtividade, ou poderia ter te gerado um resultado diferente. Então você vai resgatar também o que aconteceu durante o dia e vai procurar responder isso aqui. O que eu poderia ter feito diferente? Olha, tal situação eu poderia ter dito não. Tal situação eu poderia ter agendado para o dia seguinte. Eu não poderia ter absorvido aquilo para esse dia que me estrangulou as tarefas do final da tarde, por exemplo. Quais aprendizados eu posso levar dessa reflexão? O que eu aprendo? Por exemplo, eu vou agendar o dia seguinte, a semana seguinte, naturalmente, eu posso tirar um aprendizado dessas 2 reflexões aqui para não cometer novamente, né, um erro ou uma falha. Eu posso me reorganizar melhor. E frente a isso, qual a decisão que eu tomo? Como eu falei, é o estado de consciência. Então eu tenho a opção de escolher fazer diferente, porque eu aprendi com a situação, ou eu tenho a condição de continuar fazendo da forma que eu fiz, mas só que lá na frente tendo os mesmos resultados, tá? Ou resultados parecidos. Então eu proponho, gente, que vocês pratiquem o que nós chamamos aqui de ressignificação diária, que é ao final de um período você parar e pensar o que aconteceu, como aconteceu e o que eu posso aprender com isso, tá? Para finalizarmos, chegamos aqui ao final dessa primeira parte do projeto, tá? Então essa primeira parte, ela procurou trabalhar abertamente a gestão de tempo, de uma forma geral, e aí com a solicitação para que você faça os links com a sua realidade, com a sua prática diária e com as suas áreas de vida, tá? A professora Natália, ela vai dar seguimento num segundo momento, nesse nosso projeto, onde ela vai trabalhar especificadamente as questões da rotina acadêmica. Então, ela vai trabalhar com profundidade como organizar a rotina acadêmica. O meu objetivo, como eu falei para vocês, foi apresentar essa ideia da gestão do tempo de uma forma geral para a nossa vida. E, naturalmente, encaixando ela nessa prática dos trabalhos acadêmicos. E eu quero encerrar com essa frase, então, que para mim faz todo um sentido especial, e eu quero convidar você também a pensá-la. Apesar de não podermos voltar no tempo para escrever um novo começo, podemos começar agora e escrever um novo fim. Como eu já falei para vocês ao longo dessa nossa fala, não me importa se de todas as questões que nós comentamos aqui, muitas delas você se encaixava. Se você vinha em uma gestão de tempo meio que não planejada ou sendo levado pelo tempo. Não me importa. O que importa é o que você vai fazer a partir de agora. Tá? A partir de agora é decisivo. A partir de agora você tem consciência que você pode fazer alguma coisa. E você tem todas as condições para isso. Todos os recursos você tem disponível. Informações você tem disponível. Então basta você ter essa disciplina, essa força de vontade para mudar alguns hábitos, mudar algumas práticas, inserir novos hábitos para que você consiga ter uma vivência diferente com relação ao uso do seu tempo. Tá? Então eu coloco aqui
essa imagem, né, assim, bem simbólica, que são imagens de crianças, né, e quando nós somos crianças, nós achamos que o tempo passa muito devagar, e depois quando nós crescemos, nós achamos que o tempo passa muito rápido. Então eu deixo aqui essa imagem dessas crianças e com a palavra que carpe diem, que aproveite o seu dia, né? Então que você possa aproveitar o seu dia. E por que a criança, geralmente ela acha que passa muito lento, né, o tempo? Ela gostaria de crescer logo, ela não vê a hora de fazer 18 anos e ter habilitação para veículo, para fazer faculdade, para trabalhar, algumas crianças, né? Outras não, outras chegam até aos 30 sem pensar dessa forma. Mas porque a criança, tudo para ela é novidade. Então ela acha que rende mais, né? Porque ela aprende muita coisa. E depois, quando nós crescemos, nós entramos, nós chamamos de zona de conforto, em que as coisas, nós passamos a viver uma rotina, e aquela rotina, nós não conseguimos perceber que o tempo está passando inseridos nessa rotina. Então, quando nós vivemos coisas diferentes, parece que o tempo rende mais. Quando você aprende coisa diferente, parece que você conseguiu produzir mais. O tempo é o mesmo, só que você fez mais coisas. Então, esse é o desafio, tá? Para que você se mantenha em movimento, se mantenha em constante aperfeiçoamento e aprendizado, tá? Fico muito feliz de ter a oportunidade de falar com vocês sobre esse assunto, tá? Desejo a você muito sucesso na sua carreira acadêmica, na sua carreira profissional, na sua vida. Um forte abraço para você e até uma próxima oportunidade.